Livro de Suelen Santos. Família, um projeto de Deus. Fazendo a escolha certa. A decisão com quem você vai se casar é extremamente importante. E mesmo que alguém não se importe com isso, Deus está preocupado com esse assunto mais do que você mesmo. Por isso, por mais que seja difícil, é necessário que avance e que vença os fatos antes de assumir qualquer responsabilidade, principalmente de colocar uma aliança no dedo. Entregue a Deus todas as preocupações e deixe que Ele cuide do seu futuro, incluindo namoro, noivado e casamento. É o ideal, pois quando o casamento é construído e firmado em Deus, durará até que a morte nos separe. Infelizmente, devido à dificuldade da convivência a dois, essas verdades estão sendo distorcidas. Os cônjuges separando-se, deixando de cumprir as promessas feitas no altar e diante da presença de Deus. O casamento é um compromisso para toda a vida. Com ele, começa a educação na vida do casal. Os primeiros meses de vida matrimonial são de luta, conquista, experiências com o marido e experiência com a esposa, um descobrindo as diferenças e traços de caráter um do outro. Nesses primeiros meses, o casal não deve permitir que surjam razões que venham manchar a sua felicidade futura. Nem o marido, nem a esposa deve tentar obrigar um ao outro de agir como deseja. Agindo dessa maneira, jamais conseguirão conservar entre si o amor mútuo. Manifestações de vontade própria destroem a paz, a felicidade do lar, levando o casamento à catástrofe. Para não ter um casamento cheio de conflitos e contendas, é necessário que ambos se respeitem, juntos lutem em prol da felicidade e da perfeita união. Ninguém consegue compreender o seu cônjuge 100%. Quando acha que enfim conseguirá compreender o outro, a morte deste já está se aproximando. Nossa união a dois é como uma escola, onde aprendemos sobre o amor e como ser feliz, porém nunca conseguimos saber tudo. Por isso, marido e mulher devem estar sempre em comunhão um com o outro, para não ocorrer o risco de serem alvos da separação. Pronto, seu alarme Verisuri já está instalado. Agora, se alguém tentar entrar na sua casa... Todos nós precisamos ter alguém confiável, compreensível, uma pessoa em que possamos ser autêntica, possamos cumprimentá-la
sempre que nos sentimos incapacitados. Se procurarmos o caminho do altar, porque é necessário, é porque necessitamos de alguém que nos ouça, seja amigo e esteja sempre pronto para nos emprestar seu ombro nos momentos pesarosos da vida. Por esse motivo é que devemos ser sábios na hora de fazermos a escolha certa. Ambos precisam se abrir sem constrangimento, precisam aceitar um ao outro incondicionalmente, mesmo quando um se encontra deprimido. Precisam ter liberdade para ser autêntico, sem precisar usar máscara, ou seja, fingir ser outra pessoa. Muitas vezes o casamento não dá certo porque a pessoa se casa simplesmente por estar envolvida no ardente fogo da paixão, sem antes procurar se conhecer melhor, para então criar entre si uma perfeita união e uma amizade profunda. Às vezes, a construção da verdadeira amizade pode demorar um bom tempo, mas esse esforço é valiosíssimo, pois faz com que o cônjuge se torne cada vez mais parecido com o outro, fazendo com que a união seja também um relacionamento estável, profundo e satisfatório. O que jamais se deve fazer é se entregar ao casamento simplesmente por uma paixão passageira. Mas o ideal é esperar no Senhor a pessoa certa, para não correr o risco de sofrer à frente. E quem espera em Deus se casa com a pessoa certa, indicada por Ele. Tem a oportunidade de conhecer e usufruir o amor verdadeiro. Um dos grandes problemas em não nos relacionarmos bem com o nosso cônjuge surge por conta de nossas falhas em ouvir. Ouvimos, mas não ouvimos. Ouvimos, mas ouvimos mal. Ou talvez ouvimos mais do que foi dito. Com isso, começa um dos maiores fatores e desajustes no relacionamento. Os comentários importunos, soltamos palavras a mais que aparentemente não têm intenção de ofender, mas que vêm carregadas de significados diferentes daquele que estava além da nossa intenção. Infelizmente, o que encontramos em muitos lares são guerras, discórdias, em vez de festa e alegria. Todos se encontram entrelaçados sem ninguém querer dar o abraço e torcer, sem querer dar o abraço a torcer. Na Bíblia há uma bela história sobre o que estou dizendo, que encontra-se em 1 Samuel 25, de 1 a 37. Abigail e Nabal, mesmo sendo casados, viviam distante, sem união conjugal e sem paz, sem amor um pelo outro da parte dele. Nabal era rico, possuía muitos bens, mas era pobre na área do amor. Vivia debaixo do mesmo teto, mas não possuía um lar. Lar é convívio, é amizade entre marido e mulher. Compreensão, amor, perdão. Lar é relacionamento mútuo entre casais que se dedicam um ao outro sem se impor ou colocar obstáculos. Isso nos mostra claramente a importância de esperarmos em Deus pela pessoa certa, sem antes passarmos a carroça na frente dos bois. Como dizia um velho e saudoso amigo, muitos casamentos fracassam
porque não souberam fazer a escolha certa. Podemos ver também que na vida desse casal citado na Bíblia havia muitos outros conflitos, além de desunião conjugal, havia sexo, mas não intimidade. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 19. Havia submissão da parte dela, porém faltava amor da parte dele. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 25. Possuíam uma tradição religiosa, porém o mais importante não havia, que era a comunhão com Deus. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Enfim, Abigail tinha em seu convívio um homem, mas não um marido. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2. Fazer a escolha certa antes de casar priva-nos de muitos outros problemas, incluindo os de Nabal com Abigail. Deus deseja que sejamos felizes em nosso relacionamento. Por isso, ele se preocupa com a nossa união conjugal. A vida a dois está nos planos de Deus. Somente ele é eterno e só ele merece ser o centro de nossa busca. Portanto, tenha cuidado com certas escolhas que fazem em sua vida. Talvez essa escolha possa ser para o seu próprio fim. Procure sempre saber sobre a vida espiritual da pessoa que está tirando o seu sono. Se possui uma vida íntima em comunhão com Deus, certamente será uma boa escolha. Mas se não possui, poderá fracassar na fé. Você poderá perder a sua fé. Seja fiel a Deus e não permita que as emoções carnais levem a cometer atos pecaminosos. Não se exponha à pornografia, mas exponha-se diante do Senhor todas as suas fraquezas, pois Ele sabe cuidar direitinho desse assunto. Se o rapaz que você está namorando te convida a praticar o ato pecaminoso, afaste-se, pois este não está sendo fiel a Deus, não está te respeitando como deveria. Ou se a moça procura sempre se exibir na frente de seus colegas com roupas que mostram os detalhes de seu corpo, afaste-se também. Com certeza não será uma boa dona de casa. Seja prudente. Existem muitos laços para tirar o foco do casamento perfeito. Por isso é essencial que passe a esperar em Deus, mantendo a mente inteiramente voltada às coisas espirituais e usar de sabedoria para que, enfim, possa fazer a escolha certa. O Senhor é a proteção para o casamento. Atualmente, se reverenciam a satisfação do eu, a felicidade pessoal. Até mesmo entre o casal, o individualismo suplanta a expectativa de ver o outro feliz. Mas, em meio a isto, os cônjuges precisam se conscientizar de que o fator emocional não pode ser negligenciado. Lutaremos sempre para desenvolver esse importante aspecto, que é o amor verdadeiro. Muitas vezes, não é uma tarefa fácil para a família de seguir corretamente todos os mandamentos do Senhor, devido às grandes ameaças do mundo contra o casamento. Apesar de tudo, o mundo se corrompe a cada dia, mas existe um escape para os cônjuges que procuram no Senhor a proteção da sua família. Pois a presença viva de Deus no lar supera as diferenças que poderiam, de outra forma, criar divisões desanimadoras. O mundo se corrompe, as famílias se deterioram, os lares são cruelmente atacados pelo desamor, pois não
pais não mais se entendem e agem de forma desrespeitosa na frente dos filhos. Filhos estão crescendo sufocados por por essa falta de amor, falta de harmonia no lar. Tudo está cada vez mais se tornando em pesadelo. Está tudo de cabeça para baixo. E apesar das desavenças nos lares, das catástrofes na família, existe uma solução: Jesus Cristo. Ele deseja ver-nos amando nossa família, assim como ele nos amou. Portanto, não importa o quão devastadora possa ser a sua presença, presente situação, a esperança está em Deus. Seus recursos são infinitos. Por isso, confie em sua proteção. Nossa tendência é pensar, pensar sobre bênçãos em termos de prosperidade e não na alta da qualidade do relacionamento que Deus nos proporciona. Não importa a nossa situação econômica. Podemos amar a todos que nos rodeiam. Fazendo isto, estaremos dando e recebendo bênçãos da parte de Deus, pois o amor é a maior bênção. A felicidade do amor conjugal deve refletir a perfeita fidelidade de Deus para com a nossa vida. Deus é sublime, exaltado acima de todas as coisas e criaturas. Ele é perfeito e puro em todos os seus atos e motivos. Ele tem o controle total do seu poder, do seu amor, julgamento e misericórdia. Sua perfeição moral forma um contraste com as pessoas e com a nação iníqua. A sua santa natureza é o padrão de moralidade. Nossa confiança deve estar naquele que criou tudo e que existe, e não em nós mesmos, pois não existe esperança a não ser que creiamos e depositemos nossa confiança em Deus. Quando amamos alguém, fazemos o possível e às vezes até o impossível para preservar este amor. Rompemos obstáculos e passamos por várias tempestades sem perder o equilíbrio do amor. Mas, acima de qualquer esforço que praticamos, está nossa inteira confiança em Deus, o Criador da família. Só Ele tem poder para manter o contato direto e o laço familiar, apesar dos contratempos da vida. Todo esforço que fazemos envolvendo nossa família é recompensado. Muitos casamentos podem ser restaurados se o cônjuge deixar Deus ser o centro das atenções, se empenharmos continuamente no amor, na fidelidade de ambos, sempre que possível. Trocaremos palavras encorajadoras, dando presentes inesperados, mesmo que seja simples, fazendo uma mudança de ritmo, seja com um telefonema, uma mensagem apaixonada, ou mesmo fugindo das brigas, sempre evitando qualquer tipo de problema que evidentemente leve o seu casamento a uma avalanche de gelos. Deus sempre trabalha para cultivar a união estável em nossa família. Mas apesar de seu esforço inabalável, nós cônjuges devemos também fazer a nossa parte. Cada casal precisa oferecer um ao outro o refúgio, o renovo que o mundo mesmo avança. Normalmente não oferece. Será que você está levando e renovando a alegria ao seu cônjuge? Ou não passa de um fardo, problemas, reclamações? Comece a meditar sobre sua vida conjugal,
Veja se você tem sido uma bênção para o seu lar. Será que seu exemplo como chefe de casa não está levando o seu casamento à falência? Será que seu esposo está se sentindo realizado por ter se casado com você? Ou você não passa de uma pedra de tropeço, ou de um fardo desconfortável para o seu marido? Se você tem sido alguém insuportável, mal amado ou mal companheiro, saiba que nunca é desanimadamente tarde para isso mudar em sua vida. Se, se sua paixão e intimidade diminuiu, saiba que existe Deus que pode inverter o quadro da tua história. Tudo pode ser restaurado e voltar os mesmos sentimentos de quando se conheceram. O mesmo vigor, a mesma emoção, o mesmo sentimento, o mesmo amor. Basta deixar Deus ser o controle da sua situação e nunca colocar seus sentimentos e emoções acima do Criador, pois só Ele tem o direito de ser o primeiro em todos os nossos momentos. Deixe o Senhor ser o principal de seu relacionamento e procure imitá-lo em todo o seu proceder. Mantenha os seus pensamentos ligados nos pontos mais positivos de seu casamento, como lembrando-se do primeiro beijo que trocou com o seu cônjuge, do primeiro olhar apaixonado, da enorme emoção ao trocarem alianças diante de Deus, das viagens que junto fizeram, das surpresas agradáveis que a vida vos presenteou. Tudo isso faz parte para mantermos nosso casamento de pé diante das circunstâncias frias e que nos surpreendem no caminho. Manter em mente as agradáveis lembranças e procurar sempre estar vivendo os momentos felizes. Conserve o casamento de pé e a comunhão a dois funcionando. Tente isto, você verá quanto é importante ter companhia de seu cônjuge e o quanto você ainda o ama, pois quando mantivermos o foco nos pontos positivos, temos a reconciliação, a renovação, os resultados. Também nunca nos esquecendo que somente o Senhor, com sua infinita graça, pode trazer de volta aquilo que o vento levou. Com o passar dos anos, juntar os cacos de um casamento destruído pelas brigas e desavenças, reconstruí-lo novamente. Só ele tem poder para manter uma união conjugal estável diante deste mundo vulgar, hostil e pecaminoso. Hostil e pecaminoso. A graça de Deus para o casamento. Você senta no canto do seu quarto, vazio, olha para a escuridão, enxerga apenas os seus problemas quando estão visíveis em sua frente, seus pesadelos estão aumentando apavoradamente, contas para pagar espalhadas sobre a mesa, os filhos choram de fome e o desemprego te amedronta, o proprietário da casa vai retirar a sua mobília devido aos aluguéis atrasados, o marido se encontra caído, embriagado, você vira as páginas da Bíblia em busca de resposta. O despertador irá tocar em 30 minutos e mais uma vez você sai em busca de resposta. Uma mãe desesperada corre como uma ursa à procura de abrigo para o seu filho. Uma jovem senhora perdida no tempo, sem resposta às suas perguntas, sem solução aos problemas. Uma esposa que carrega nos ombros a dura realidade de um casamento conturbado e arruinado pela desgraça de ter feito a escolha errada.
Pelas milésima vez, você bate a porta errada. Apesar de encontrar várias portas, todas se encontram fechadas. E voltando para o caminho escuro do quarto, você decide orar e buscar significado para a sua vida, tentando recuperar os anos desperdiçados, buscando em meio às lágrimas resposta para a infeliz escolha. Entre soluções, lágrimas quentes rolando sobre a sua face, arrastando com força a sua dignidade, você é milagrosamente ouvida. Ali, debruçada sobre a Bíblia, você recebe a resposta. Seu amigo que ouviu. Deus responde à confusão da sua vida com apenas uma resposta: graça. Mas você conseguiu entender a resposta? Não. De repente, a graça de Deus envolve a sua vida, descendo por cada veia de seu corpo, fazendo acelerar o coração que quase parou por causa da dor. Seu quarto se torna claro, preenchido pela graça. Você é tocada pela graça. Tudo começa a mudar. Portas foram se abrindo, problemas transformados em solução. A vida começa a ter sentido pela graça. Os anos perdidos começam a ser recompensados. O marido alcoólatra agora se torna companheiro no lar. Os filhos, as contas, tudo está se encaixando. Você, mais uma vez, se levanta envolvida na graça. O que é graça? Graça é a voz que nos chama a mudar. É a misericórdia de Deus quando não encontramos mais saída. É ela que nos coloca de pé. Quando nos encontramos mergulhados nas dificuldades, graça é Deus que entra em nossa vida. A graça é a melhor ideia de Deus. A graça vem em primeiro lugar quando clamamos por misericórdia. Na vida conjugal, a dádiva da graça é muito importante para todos que desejam manter o seu laço de união acima dos problemas. Não faça a jornada do amor sem Deus. Nunca coloque seus desejos na frente, sem antes orar e ter Deus guiando seus passos. Muitas vezes, movidos pelo desejo e por solucionar tal problema, ou de realizar um sonho, olhando para dentro de nós em busca de uma força invisível ou de um poder oculto, por mais que isto se torna em fracasso e dores profundas, pois a autoavaliação sem a orientação de Deus leva à negação e à vergonha. Na verdade, precisamos de uma oração de confissão que nos leve a conhecer a graça, como a de Davi. Por exemplo, Davi se lembrou de Deus. Ele confessou seus pecados ao Criador e foi surpreendido pela graça. Salmo 51, de 1 a 4. Ao deitar a cabeça sobre o travesseiro, as dificuldades começam a surgir. Brigas, discussões deixam você acordado. Você contempla o seu casamento escorrendo ferozmente pelo ralo do desamor. Os bons momentos se tornam em pesadelos. Tudo se torna escuro para você. Mas em vez de ficar imaginando motivos de ira ou para se sentir bem com relação a si mesmo, mergulhe na graça. A graça de Deus o convida a mudar de atitude. E aceitar a graça de Deus é aceitar a oferta de Deus para ser adotado e ser chamado ao seu lar e ser considerado como filho. Viver debaixo da graça de Deus é saber que nele existe, você é amado por ele. Deixe Deus fazer o trabalho dele. Permita que a graça triunfe sobre sua história.
Deixe que a graça se infiltre nas fendas, nas arestas do seu casamento, porque assim tudo será suave, suavizará. Deus vai transformar a sua união conjugal, levando você a mergulhar na fonte da graça. Se Deus concede uma medida de sua graça até os incrédulos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, imagine o que ele não faria para ver você feliz. A graça de Deus é a razão de estarmos firmes. Portanto, confie nesta graça. Não estamos firmes por causa de nossa capacidade. Se hoje temos um lar abençoado e feliz, com uma união conjugal estável e agraciada, é porque somos dependentes da graça. A graça de Deus faz parte da nossa felicidade. A graça do Senhor é o que basta para termos uma vida completa. Seja dependente dessa graça. Entregue-se a ela e permita ser restaurado pela graça. Deus trabalha em sua vida, transformando sua maneira de conviver com as pessoas que estão ao seu lado. Contemple os frutos da graça em sua vida. Não é correto pensar que as mudanças nunca ocorrerão em sua vida, ou que simplesmente ocorrerá da noite para o dia. Ela pode ocorrer espontaneamente, de uma hora ou para outra ocorrerão. Basta desejar. A graça de Deus te surpreenderá. Confie. Se você está envolvido na graça, então tudo começará a mudar em sua vida. O poder do pecado na vida conjugal. Antes do mal infiltrar no mundo, Deus criou a família. Determinou algumas regras para o desenvolvimento familiar. Embora o Senhor tenha destinado apenas uma mulher para cada homem, o pecado levou o ser humano à poligamia, o adultério, à fornicação e assim ignorando os padrões estabelecidos por Deus. Quando os ataques ao casamento ocorrem no Éden, trouxe grandes problemas ao casal. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Quando o ataque ao casamento ocorreu no Jardim do Éden, trouxe grandes problemas ao casal de Deus, pois através daquele episódio surgiu a inclinação inata do homem para o pecado, trazendo então como consequência a iniquidade, doença, envelhecimento e morte. Ao longo do tempo, Satanás vem atacando as famílias de várias maneiras. O homossexualismo é um dos ataques frontais ao casamento. Monogâmicos, e por causa desses ataques do diabo, tem acontecido uma série de males, incluindo assassinatos, separação, traições, destruições, divórcio. O pecado na vida conjugal é muito grave, pois ele transtorna, profana e perverte. Romanos, capítulo 7, versículo 8 a 24. Tudo isso pela ausência de Deus nos lares. Nada pode preencher o vazio de Deus em um casamento. A ausência dele é a causa de alguns problemas que afetam o casamento, as famílias. Por isso, nós cônjuges devemos tomar a decisão de servir a Deus, sendo fiéis em toda nossa maneira de proceder. Pois servir ao Senhor é uma das principais maneiras de demonstrar a Ele que sem Ele, no lar, esse lar não será abençoado. Um casamento guiado por Deus é baseado no amor. É como uma fonte que jorra com alegria. A palavra pecado leva ao ser humano a pensar em várias coisas,
também ao colocar em prática os seus planos para evitar este mal. Na verdade, o pecado é uma transgressão contra as leis de Deus. É uma falta de conformidade com os mandamentos do Senhor. Se procurarmos obedecer o Senhor, o Senhor, mantendo uma vida santificada em conformidade com a sua palavra, seremos libertos do pecado e nosso lar desfrutará de grandes bênçãos. Só teremos um casamento abençoado se mantivermos nossa união com Deus e o respeito por Ele acima de tudo. 2 Samuel, capítulo 11, Jeremias, capítulo 23 e versículo 10, João 8 e 3. Todos nós temos desejos pecaminosos e não podemos ignorá-los, mas para podermos seguir as orientações do Espírito Santo, devemos decidirmos enfrentar e crucificá-los. Gálatas capítulo 5, versículo 24. O desejo pelo pecado inclui também a imoralidade sexual contra o cônjuge, a atividade demoníaca. E todos os que ignoram qualquer pecado ou se recusam a enfrentá-lo mostram que não receberam o dom de Deus, o qual conduz o homem a ter uma vida transformada. Jamais devemos menosprezar o poder da imoralidade sexual, pois ele devasta incontrolavelmente vidas e destrói família, acaba com os casamentos, derruba ministérios e tira a paz de igrejas e nações. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Mas a intenção do Senhor é de nos proteger contra esse mal, para que assim não sejamos alvo do prejuízo de outras pessoas. Assim ele nos oferece a realização que necessitamos, livrando-nos de nossa solidão, ímpios desejos. Essas realizações é o casamento. É difícil resistir à intenção sexual, pois eles apelam para os desejos naturais que Deus nos deu. Por isso, o casamento é o meio concedido por Ele para satisfazermos os desejos da carne e para fortalecer os casais contra as tentações. Mas para que esses desejos possam ser completos, os cônjuges devem ter a responsabilidade de um cuidar do outro. Quando os cônjuges não cumprem o seu papel de casados, abrem brechas para o inimigo lançar flechas pecaminosas e assim destrói a criação de Deus. Para isto, os casais devem permanecer unidos em todos os sentidos da vida. É melhor lidar com as pressões do desejo do que com um casamento infeliz. O casamento sem a aprovação de Deus só traz desgosto, discórdia, solidão, dores, necessidades emocionais mais profundas, tentações que não poderão ser evitadas. Também faz com que toda a família sofra com isso, inclusive os mais próximos, como os filhos. O pecado nunca leva o homem a um ponto mais elevado, porém só o derruba, ainda mais no precipício. A pessoa que não consegue permanecer fiel ao casamento está sempre cometendo pecados transgressivos, porque esse tal está envolto em uma cegueira que sempre o conduz a cometer pecados. Por esse motivo, devemos estar com o nosso coração voltado às coisas do céu, para permanecermos fiéis a Deus e à família. Livre-se de qualquer pecado que nos leve à destruição conjugal, inclusive o pecado do adultério. As fantasias que o adultério cria na mente das pessoas leva qualquer um somente à frustração em todos os relacionamentos. Seja fiel, pois Deus condena de forma veemente a poligamia. Gênesis capítulo 2, versículo 24, Provérbios capítulo 5, versículo 17. O casamento monogâmico, o lar e a família são projetos divinos estabelecidos por Deus
para a felicidade da humanidade. E mesmo havendo tantas ameaças do pecado contra o casamento através da infidelidade, os cônjuges podem neutralizar a infidelidade através da oração e do companheirismo. A união do casal, baseada no amor recíproco, destrói qualquer tipo de ameaça para o casamento. A falta de intimidade do casal leva o casamento a possuir brechas, onde será afetado com problemas destrutivos que acarretarão em desunião. E muitas dessas desunião acabam levando à depressão profunda, aonde somente com a graça de Deus é que poderão ser libertos do poder do pecado. É trágico quando alguém perde a comunhão familiar por causa de um relacionamento extraconjugal. Pior é perder a comunhão com Deus devido a este ato. A intimidade sexual ou a falta dela é um dos fatores que influenciam a vida conjugal. Existem casais que têm relações sexuais com frequência, porém sem intimidade. Existe o sexo na vida do casal, mas não existe o amor. E isto se torna em uma rotina dolorosa, levando a cometer pecados perniciosos, destruindo o casamento. O melhor antídoto e a forma de se prevenir contra esses ataques do mal é apegar-se à palavra de Deus para não cair na cilada e na infidelidade conjugal. A fidelidade sexual na vida dos casais é uma realização da parte de Deus e de seus filhos. E se procurarmos estar sempre em vigilância, em comunhão com Deus e com o cônjuge, estaremos nos privando do abismo chamado pecado. Aqui termino mais uma parte do livro Família, um projeto de Deus, escrito por Suelen Santos. Deus abençoe e até a próxima releitura.